Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, que você já conhece, o programa da Assembleia de Deus Missão em Marabá, que traz sempre um estudo maravilhoso da nossa revista de adultos da CPAD, que neste trimestre está estudando sobre a supremacia das Escrituras. Você é nosso convidado a permanecer ligado na TV Cairóis 7.1, também na plataforma do YouTube. Você que não pode assistir pela TV aberta, pode acompanhar no YouTube e assim também ser edificado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar da lição de número 7, que tem por título A Bíblia Transforma as Pessoas. Esse título é maravilhoso, já diz tudo, o poder da palavra. A gente vem estudando isso aqui ao longo dos nossos encontros e eu tenho certeza que vai ser edificante para você. O texto áureo da nossa lição de hoje, você pode também acompanhar aí, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática você pode acompanhar também. Ela nos diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Hebreus e também na segunda carta aos Coríntios. Você acompanha conosco. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Texto poderoso, texto profundo. Hoje nós vamos nos deter sobre esse assunto maravilhoso e eu quero começar dizendo a você, ou perguntando a você: você tem um testemunho aí de que a palavra de Deus transformou a sua vida? Você tem um testemunho de que a palavra de Deus, em algum momento da sua vida, ela teve um efeito enorme, seja na cura, seja na ministração da bênção, seja na transformação de uma realidade que aos seus olhos parecia impossível? Pois é sobre isso que nós vamos tratar no nosso programa. Esse poder transformador, esse poder regenerador, esse poder de realizar coisas miraculosas que a palavra do nosso Deus tem. E eu quero começar aqui conversando com o pastor Elias Gomes, que já está aqui conosco, juntamente com o evangelista Wallach França. Pastor Elias, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Ele tem um aspecto também de motivar hoje a nossa fé, porque muitas pessoas até creem na palavra, mas não creem como ela é. Me parece que essa lição de hoje, ou desse final de semana, ela vai nos tratar muito sobre isso, né? Nós precisamos, não podemos ler a Bíblia como letra morta, como letra de algo que aconteceu no passado, que foi escrito no passado, que hoje não tem nenhuma, digamos assim, relevância para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Mas quando a gente começa a ver testemunhos, como eu disse no princípio, a gente percebe que a Bíblia ela tem transformado vidas, né? Quando o ser humano
lê a Bíblia como palavra de Deus, esse é o pressuposto que a gente vem falando nos programas passados, então a Bíblia, de fato, ela começa a transformar a sua vida, mudar entendimento, mudar comportamento, mudar realmente o nosso ser. Há um provérbio na nossa igreja, no meio evangélico, que diz que o nosso Deus, ele transforma o mais vil pecador em uma nova criatura, né? Então eu quero deixar o senhor à vontade para começarmos falando sobre a Bíblia como palavra de Deus viva e eficaz. Fique à vontade. Muito bem, pastor Marcos, Pai do Senhor e senhores, nossos amigos aqui de bancada, pastor Marcos Melo, evangelista Wala, que todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, Deus os abençoe grande e poderosamente. Nós vimos aqui algumas lições, a priori as lições iniciais desse trimestre, evidenciando o que a Bíblia é enquanto palavra de Deus. Aí nós vimos que ela é inerrante, que ela é a verdade, que ela é invencível, que ela é insuplantável, que ela é poderosa. E nós vimos outros adjetivos. Agora nós vimos, a partir da lição passada, o que a Bíblia faz, esse poder operante da palavra de Deus, esse poder atuante, ele está relacionado com o fazer, com o realizar. E hoje a palavra de Deus, ela transforma. Esse é o nosso assunto, e nós vimos inúmeros testemunhos na palavra do Senhor, que é uma verdade, e é uma verdade inquestionável, que todos aqueles que se deixam ser alcançado, penetrado por esta palavra, ele alcança, sim, a performance de transformação, ou seja, ir além dessa forma, alcançar uma outra forma, e é por isso que o Senhor nos diz, e não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, nós alcançarmos uma outra forma, porque existe uma outra forma que deve ser alcançada, e essa forma, quem nos dá condições de alcançar, é a palavra de Deus. Nós vemos aqui, pastor Marcos Melo, que evangelista Wala, há duas características apresentadas nesse primeiro tópico da nossa revista, ou da nossa lição de hoje, que, de alguma maneira, nos remete a imaginar o que a Bíblia faz a partir desses dois adjetivos. Ela é viva e ela é eficaz. Essas duas características, esses dois adjetivos, estão diretamente interligados, eles se complementam, digamos assim. Viva aqui, é claro que é porque o Senhor é vivo, é porque ela é a fonte da vida, só que aqui o contexto nos apresenta um sentido figurado também, pastor Marcos, que denota um dinamismo que a palavra de Deus apresenta para todos aqueles que se deixam ser ensinado por ela, ser moldado por ela, ser direcionado por ela. A Bíblia, ela é uma projeção de Deus para apresentar a vontade de Deus ao ser humano. E essa vontade, que ela é boa, agradável e perfeita, ela só vai ser conhecida a partir de que o homem observar a palavra de Deus. Então, a pessoa que verdadeiramente medita nas Escrituras é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que vive num dinamismo de transformação e não numa estaticidade, digamos assim. Ela está atuando e atuando continuamente. É por isso que até o pastor Antônio Gilberto diz que o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. E o Espírito Santo também, ele, pelo poder da palavra de Deus, leva o sujeito, leva a pessoa, digamos assim, a ser envolvida nesse dinamismo. Por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito? E ser cheio ali é uma continuidade. Então, a palavra de Deus, ela quer que nós tenhamos essa ativação contínua. É um modo operante contínuo, digamos assim, ou uma operação contínua na vida do ser humano. Ela é eficaz, porque ela realiza tudo o que se propõe a fazer da melhor e mais perfeita maneira possível. Não há, assim, digamos que ela deixa a desejar diante daquilo que ela se propõe a fazer, não. A Bíblia, ela veio para executar a vontade de Deus. É por isso que o profeta Isaías diz que, assim como a chuva desce aqui para a terra e não mais para lá volta, sem que antes realize tudo aquilo para o qual ela foi designada, também assim a palavra de Deus, ela não volta vazia
para o lugar de onde ela veio, ou para o lugar de onde ela saiu. Então, ela vem e ela opera da melhor e mais perfeita maneira possível o plano do Senhor, nosso Deus. Amém. Evangelista Wallach, mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer também que ela é mais penetrante do que uma espada. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse aspecto da palavra aí, como espada. Paz do Senhor aos irmãos que nos assistem, pastor Marcos Melo, pastor Elias Gomes, é uma honra estar aqui novamente com os senhores. Bem, o pastor Elias acabou de comentar sobre a dinamicidade da palavra de Deus. E quando ele tratou dessa dinâmica da palavra de Deus, ele utilizou alguns verbos que denotam ação. Ou seja, essa palavra de Deus ela tem que estar em movimento. E ele fez a citação de Isaías 55:11. E quando ele fala que a palavra de Deus não retornará vazia, isso quer dizer que ela vai, mas que ela volta, dando a entender um movimento. Mas a palavra de Deus também ela é comparada a uma espada, pastor Marcos. A uma espada, inclusive, de 2 gumes. Mas essa espada de 2 gumes, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista material, ela pode ser também só um instrumento que corta só a carne humana, por exemplo, ou algum outro objeto, animado ou inanimado. Mas nós estamos tratando da espada do Espírito, e que Paulo fala em Efésios como uma das ferramentas da armadura de Deus. Não só de ferramenta de defesa, mas também como ferramenta de ataque. Em se tratando de movimento, de dinâmica, de ação, uma espada parada, ela não terá a eficácia que o pastor Elias Gomes comentou agora há pouco. Essa espada ela tem que estar em movimento e ela tem que estar em constante utilização. E nós estamos tratando, você compreende isso, que nós estamos tratando de uma forma bem ampla da espada do Espírito. Em 1 Coríntios 2:10, diz que o Espírito ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E essa é a espada que nós estamos tratando. É a espada capaz de penetrar todas as coisas, porque ela vem do próprio trono de Deus. Essa é a espada do Espírito que nós estamos tratando. Hebreus 4:3, nós acabamos de ler um texto da leitura bíblica em classe, nós entendemos, nós interpretamos, e é o que o texto nos traz, é uma mensagem muito profunda e de muita reflexão, onde o seu escritor estava tratando de um concerto, apontando para o povo hebreu do Antigo Testamento, mas, lógico, apontando para um novo concerto que se dá em Cristo Jesus através da sua própria palavra viva. E ele diz assim em Hebreus 4:3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Cremos em quê? Cremos nessa palavra penetrante, nessa palavra viva, nessa palavra eficaz, capaz de, após ser utilizada, de ocasionar, como o pastor Elias Gomes bem apresentou aqui, transformação na vida das pessoas. Portanto, nós analisamos desse ponto de vista, claro, metafórico, quando nós tratamos de uma espada de 2 gumes, mas levando sempre em consideração que nós estamos analisando uma espada do Espírito que vem do próprio trono de Deus e capaz de transformar a sua vida. Amém, glória a Deus. E ele conclui dizendo aqui que ela também é apta para discernir, né? E aí nesse tópico é muito interessante, porque ela vai lá na profundeza, como disse o senhor, como espada, ela vai discernindo as intenções, os propósitos do coração. E em vários momentos na Bíblia, a gente vai encontrar, pastoria, por exemplo, o profeta dizendo assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E aí o profeta era usado para apontar uma situação que o povo estava vivendo, que o rei estava realizando, uma situação pecaminosa, um despertamento espiritual. E eu creio, pastor Elias, eu creio que Deus continua agindo dessa forma. Muitas vezes, quando, por exemplo, o senhor vai pregar e Deus lhe dá uma palavra na Bíblia, ele revela uma mensagem, um texto para você ministrar ali naquele dia, num domingo, pastor Wallach, ou numa escola bíblica, enfim, em algum momento, e aí aquela pessoa recebe, ou aquelas pessoas recebem, e alguém vem à frente, aceita Jesus, ou se reconcilia, ou alguém procura depois e disse, será que aquele pastor, alguém falou alguma coisa da minha vida para ele? Porque ele falou tudo o que está acontecendo comigo, né? Mas é exatamente, né, pastor Elias, esse poder da palavra, né? O senhor concorda? Com certeza, pastor Marco. Até porque
O propósito do Senhor, através da sua palavra, é diagnosticar o problema do ser humano, da pessoa ali, mas também ele quer resolvê-lo, ele quer trabalhar. E para trazer essa solução, para trazer essa restauração na vida espiritual da pessoa, é necessário fazer o discernimento, que é a separação, ou, digamos que, ter o entendimento necessário sobre aquilo em que se trata. Então, a palavra de Deus, ela não trata o problema a partir do externo, ela trata o problema a partir da raiz, lá do coração. É por isso que, tendo em vista do coração, que é a fonte de onde sai os procedimentos da vida, a palavra, as nossas decisões, Salomão disse assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí nós vemos a preocupação do salmista, no Salmo 119, verso de número 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela penetra, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela penetra ali e ela vai até o coração da pessoa, e ela detecta o problema, ela detecta tudo aquilo que precisa passar por uma transformação, e ela é operante, ela é eficaz para realizar essa mudança da qual o ser humano precisa, né? Amém. Bom, essa palavra tem poder, ela pode transformar a sua vida, ela pode sarar você, ela pode curar você. Nós vamos continuar falando sobre esse tema tão importante no segundo bloco do programa Escola Bíblica. Nós pedimos que você permaneça conosco, tá bom? Estamos falando no programa Escola Bíblica de hoje sobre um tema maravilhoso. A Bíblia transforma as pessoas, a Bíblia transforma vidas. A lição de número 7. E nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Nesses 4 subtópicos, vamos falar sobre as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos. E, encerrando o bloco, vamos falar sobre a destruição de toda altivez. Portanto, você acompanha com a gente aí agora esse tema maravilhoso. Eu quero começar aqui com o evangelista Wallach, que vai nos falar um pouquinho sobre os termos que o nosso comentador fala, que o apóstolo Paulo falava muito bem, fala nas suas cartas, né, evangelista Wallach? As armas da nossa milícia, a destruição de fortalezas. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esses 2 subtópicos aí, o que a gente pode entender a Bíblia como destruindo essas milícias, como instrumento de destruição de fortalezas, para que o nosso telespectador ele entenda melhor. Bem, pastor Marcos, o nosso tópico 2.1, ele fala sobre as armas da nossa milícia. Esse termo milícia, ele está intimamente ligado a uma situação militar organizada. Ainda que esse exército ele não seja oficialmente regularizado, regulamentado, mas ele tem todo o parâmetro, ele tem todo o jeito de um exército organizado. E é isso que significa o termo milícia. E a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele escreve muito bem sobre isso quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós não temos que lutar contra a nossa carne, mas contra principados, potestades, hostes do mal, príncipes das trevas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando de uma batalha aí a nível espiritual, uma batalha que nós não vemos, mas que nós sentimos, e às vezes nós até, se não obedecermos à palavra de Deus, nós padecemos nessa guerra, que ela é incessante e ela não para, ela é contínua. E o autor hoje trouxe como tema para a gente, como título, sobre as nossas armas. Quais seriam elas? O que nós poderíamos nos utilizar?
E, de fato, o texto que Paulo fala em Efésios capítulo 6, ele trata realmente de armas, mas primeiro ele começa falando sobre defesa, ele começa falando sobre escudo, ele começa falando em cinto, mas ele vai concluindo o seu entendimento junto com a espada e um calçado do Evangelho da Paz. Ou seja, é aquilo que nós tratamos no primeiro bloco. A espada, ela não terá função se ela estiver parada, ela tem que estar em movimento. E a nossa arma, a arma da nossa milícia, a arma espiritual que nós temos para combater essas hostes do mal a nível espiritual, é a palavra de Deus. Essa palavra viva, eficaz e essa palavra penetrante. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência dá um ar de defesa, uma interpretação de defesa, somente como escudo. Mas essa resistência aqui, ela também é exortativa no intuito de você cumprir o ID do Senhor Jesus utilizando o Evangelho e essa espada do Espírito. É isso que basicamente nós temos para tratar sobre as nossas armas da nossa milícia, que é espiritual, e nós esperamos que você compreenda que ela é uma arma que nós devemos utilizar na luta contra as heresias, contra os falsos religiosos, contra as ideologias nefastas dos ímpios. Nós não usamos de uma retórica humana, como o apóstolo Paulo já falou em suas cartas, em discursos redundantes, em palavreados sofisticados, não é nada disso. Nós temos que militar segundo o Espírito e não sobre a capacidade apenas humana de resolver problema. Se você que nos assiste, muitas vezes você já ouviu falar em situações de possessões demoníacas em que não é suficiente que uma pessoa poliglota chegue lá e tente conversar, um grande psicólogo, um grande psiquiatra, tente medicar aquele paciente. Quando nós tratamos de uma possessão espiritual, demoníaca, quem nós clamamos, quem nós chamamos, é aquele irmão da igreja, é aquele diácono, é aquele evangelista, aquele pastor, aquele obreiro da igreja. Para quê? Para que ele haja espiritualmente intercedendo e repreendendo o mal naquela vida daquela pessoa. Então, tudo isso que nós temos hoje, em termos de armas da nossa milícia, era para nós combatermos o mal do ponto de vista espiritual, mas também para que nós recebamos as nossas benesses aqui, enquanto carne, aqui, enquanto seres viventes, na terra onde nós vivemos. Muito bem. Então é importante a gente compreender, né, evangelista Wallace, que nós vivemos numa batalha espiritual, né? O senhor nos falou sobre armas espirituais e sobre uma batalha espiritual. E realmente tem situações que a gente age materialmente, mas tem situações que não se vence com armas, com instrumentos materiais, com recursos humanos, com dinheiro, né? Como o senhor falou, até mesmo com apenas um aconselhamento, uma palavra. A gente percebe que determinadas batalhas elas exigem realmente essa concentração espiritual, esse poder sobrenatural de Deus agindo, né? Existem dramas familiares que as pessoas vivem que a gente percebe que são opressão, que são demônios que estão agindo na família, destruindo, levando o filho às drogas, um após o outro leva para a prostituição, o outro leva para tal. E é preciso que a família se levante, o pai, a mãe, para guerrear essa boa guerra, não com palavras, não com xingamentos, não apenas com tratamento médico e etc., mas que ela perceba que existe demônios atuando, existe uma força espiritual. Há um pastor muito renomado que ele disse que nós não vivemos aqui na terra, não é um jardim engrinaldado de flores, é o termo que ele usa, mas nós vivemos num campo de batalha. Saiu de casa, você tem que estar em oração, em casa nós temos que estar orando, vai à igreja, sai da igreja, em qualquer ambiente, é preciso estar orando. Às vezes você não pode orar, proferir palavras, mas o apóstolo Paulo vai dizendo, orando em todo o tempo, em espírito. Pastor Elias, nos fale um pouco mais sobre
essa atuação da Bíblia anulando conselhos do mundo, né? Ele vai agora falar sobre falsos argumentos, altivez, essa questão toda da mentira que está permeando aí, do engano, né, pastor? Com certeza, pastor Marco, a gente vê que é uma falsa verdade, né? São premissas que muitas das vezes são erigidas, são muito bem elaboradas, que aparentemente passam como verdade, e esses sofismas, esses caminhos assim muito bem elaborados, que enganam pela sua aparência muito bem fundamentada, digamos assim, é o caminho justamente pelo qual o diabo trilha para enganar a muitos. Afinal de contas, esse é um dos termos que o caracteriza como enganador. E ele tem suas obras. Ele tem suas obras e suas obras são muito bem organizadas. A gente não deve ignorar isso. A Bíblia diz na primeira epístola, aliás, em Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós não devemos desconhecer ou ignorar os seus ardis, suas estratagemas. Então, ele tem sua maneira de trabalhar. E a Bíblia diz que ele veio destruir, ele veio matar, ele veio roubar, mas ele não veio fazer isso assim explicitamente ou de uma maneira primária, não. Ele se organiza e ele trabalha pela conquista. É claro que nós sabemos que o nosso Deus, as armas que nós usamos, que o evangelista Wallace já falou que são espirituais, há uma batalha também que o Senhor evidenciou, aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as hortes da maldade que se encontram por aí. Então, há um caminho de luta sendo, sim, trabalhado paralelamente aos nossos olhos aqui. A gente tem que estar atento a isso. É claro que a Bíblia diz que, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qual é o instrumento que o Senhor vai usar para desfazer as obras do diabo? É a verdade, é a palavra de Deus. Com a verdade, a mentira cai por terra. Com a luz, as trevas são dissipadas. Então, o Senhor ele trabalha por esse viés, pelo caminho da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, tem muitas primícias aí, muitos movimentos, muitos segmentos que nós devemos estar atentos. O escritor até evidencia alguns aqui, que o evangelista Wallace já evidenciou: o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo cultural, o hedonismo, que é aquela doutrina do prazer, onde tudo finaliza ou deve culminar no prazer. Deus é apenas um meio pelo qual a pessoa pode alcançar o prazer. O secularismo aqui, que não aceita a fé na sua totalidade. O relativismo aqui prega que não existe uma verdade absoluta, que todo ponto de vista é válido, depende a que você se refere. Então, tudo isso são sofismos, são caminhos que se passam por verdade, mas que, na verdade, é uma mentira. Muito interessante. A gente percebe, queridos irmãos e amigos que nos assistem, pastor Elisa, evangelista Wallace, que o diabo está trabalhando hoje muito na sutileza, nas ideologias, nas teorias. Os teóricos estão se levantando. É aquilo que o senhor falou aí, marxismo cultural, né? O senhor falou sobre uma corrente e que entende que os valores da família, os valores do conservadorismo, eles devem ser solapados através do ensino, né? Não é isso, evangelista Wallace? Pastor Marcos, pastor Elias, 2 Coríntios 10:4, na tradução da Nova Almeida Atualizada, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tudo bem. A Nova Tradução diz assim: destruímos raciocínios falaciosos. É isso que o pastor Marcos acabou de comentar, o pastor Elias acabou de comentar também. É pela sutileza, é algo que você não sente. O pastor Elias falou agora há pouco do ateísmo, do secularismo, do marxismo, das heresias, mas nós também temos aqui, e nós vamos enfatizar isso, essa questão do secularismo.
está intimamente ligado, pastores, a uma doutrina de trazer o mundo para dentro da igreja. Nós temos pessoas, nós temos pastores se vestindo de Chapolin Colorado, de Batman, realizando o culto, tentando transformar da sua igreja uma verdadeira boate. E isso aí não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Para você pregar a palavra de Deus, não é necessário que você transforme a sua igreja, a sua congregação, num ambiente comparado a uma boate, comparado a um ambiente secular. Esse aí seria o secularismo. E, como o pastor Elias bem falou agora há pouco, nós estamos sendo invadidos de forma sutil por sofismas. E o que é sofismas? São premissas que, por serem repetidas várias vezes, acabam se tornando algo verdadeiro. Você já deve ter ouvido a frase: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Isso aí é uma premissa, são premissas de raciocínio lógico, inclusive aplicado na matemática, mas que servem para ludibriar o espectador, o ouvinte, aquele que está ouvindo. Então, outro sofisma que nós temos é, pastores, não, se Deus é amor, tudo posso. Porque Jesus diz que o amor é o fiel cumprimento da lei. E aí eu pego esse versículo isolado e construo uma verdade para mim, do ponto de vista do sofismo, que acabo trazendo uma heresia, uma falsa doutrina para a minha igreja, adotando o relativismo, adotando a ideologia de gênero e por aí vai, de forma sutil. Como o apóstolo Pedro escreve em sua primeira epístola, o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos devorar de forma sutil, mas querendo sempre nos devorar, inclusive por essas falsas doutrinas. Muito bem. Pastor Elias, uma vez eu ouvi uma frase de um escritor que ele dizia o seguinte: o secularismo ele é pior do que o ateísmo. O ateísmo não conseguiu barrar o avanço, né, do cristianismo. Agora, o secularismo ele é pior, porque ele não nega Deus, ele diz lá, mas ele coloca Deus no canto. Ele coloca as verdades de Deus no canto. Ele relativiza as verdades de Deus. Manipula, né? Manipula, exatamente. Até porque o sofisma, ou o sofisma, na verdade, eles são concebidos com o propósito, na verdade, de induzir as pessoas ao erro. Esse é o propósito maior e absoluto, é de induzir as pessoas ao erro. E esse erro ele não vem, repito, como de uma forma escancarada, não. Ele vem manipulado por uma ilusão de verdade, digamos assim, que é uma falsa verdade. Então, nós devemos, digamos que, primar na condição de igreja, tomar posicionamento e clamar a Deus por um avivamento bíblico, teológico, um avivamento verdadeiramente espiritual, porque isso é uma arma poderosa contra essas astutas ciladas do diabo que vem de uma maneira sutil, como o senhor bem falou. Muito bem. Porque, queridos, se o secularismo entra na igreja, ele enfraquece a igreja, ele vai minando o poder da igreja. E a igreja ela pode até crescer, ela pode até ter festas, ela pode até ter movimentos, mas ela já não influencia para transformar. Já não há mais santificação e as pessoas vivem uma fantasia na igreja e depois tiram e vão lá para o mundo e vivem outro momento. Então, isso é muito perigoso. Por isso que o ensino é importante. O ensino bíblico é importante que ensinemos as Escrituras. Façamos uma exegese, ou seja, uma extração daquilo que o texto diz, não uma exegese. É colocar aquilo que o texto não diz, aquilo que eu quero que o texto diga, né? E essa exegese foi exatamente a serpente que começou lá no Gênesis, né? Ela começou fazendo essa exegese, colocando aquilo que Deus não havia falado, dizendo que eles não morreriam. Não é certo que morrereis. Ou seja, não é bem assim. A Eva disse, mas Deus falou isso. Não, não é bem assim. E a gente tem ouvido muito esse não é bem assim. A gente ouvia muito antigamente assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não, que é isso, não tem nada a ver. E a gente precisa ter cuidado. Será que isso é bíblico? Então, querido, na dúvida, fique sempre com a palavra. Fique sempre com a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra é viva. Porque a palavra se cumpre. Porque ela é eficaz. Amém? O tema está esquentando aqui, está ficando bom. Mas nós vamos para um break, rapidamente um intervalo, tá bom? Já voltamos com o terceiro e último bloco do programa
Escola Bíblica. Você não sai daí, tá bom? O terceiro bloco do programa Escola Bíblica está de volta. Estamos falando sobre a lição 7, que tem por título A Bíblia transforma as pessoas, transforma vidas. A Bíblia é transformadora, é restauradora. A Bíblia é a palavra de Deus. E nesse terceiro bloco nós vamos falar sobre a Bíblia nos torna humildes. Esse tema é maravilhoso, né? E nesse terceiro ponto a gente vai tratar: Deus aborrece a soberba, Cristo é o nosso exemplo de humildade e a humildade é uma virtude cristã. Bom, a gente guerreia, a gente tem que ser guerreiro, a gente tem que ser valente, mas uma valentia espiritual, tá? Porque não é ser guerreiro no sentido da carne, né? De falar mais alto, de brigar mais, de tal, não. Essa valentia é uma valentia espiritual. Tem até um hino da harpa cristã, no evangelista Wallace, que diz: ser valente, né? Na batalha contra o mal, ser valente. E é interessantíssimo aquele hino, porque ele vai dizer, né? E a ti também vencer, né? Então, é uma valentia espiritual que a gente vai desenvolvendo a cada dia, que o Senhor vai nos capacitando. Mas a Bíblia ela vai tirando de nós a soberba, né, evangelista Wallace? A gente, às vezes, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus quando estávamos no mundo, né? A gente realmente, eu vivi muito tempo no mundo, eu acredito que o senhor, né, não sei, pastor Elias, se nasceu no Evangelho, mas, ou no lar cristão, melhor dizendo, mas a gente, quando estava no mundo, era muito resistente à palavra de Deus, era muito resistente à igreja, ao Evangelho, e era muito arrogante. Eu era um arrogante. E Deus ele foi tratando a minha vida e ainda está tratando, né? Vai sempre tirando ali do barro aquelas pedrinhas, né, evangelista Wallace? E eu quero que o senhor nos ajude aqui, nos falando um pouquinho nesse tópico onde ele diz que Deus aborrece a soberba, né? Perfeito, pastor Marcos, pastor Elias. Nós começamos a nossa lição de hoje falando de que a palavra de Deus ela promove transformações. Assim como o próprio testemunho do pastor Marcos, dizendo aqui que a palavra de Deus o transformou. E isso é fato. Nós passamos a ser nova criatura. E essa passagem para a nova criatura nos torna também mais humildes. Nós trataremos sobre um exemplo de humildade que é Jesus Cristo, nosso principal exemplo. Mas o tópico da nossa lição, ele traz que Deus aborrece a soberba. E há muitas áreas em que o crente sim, o já salvo em Jesus Cristo, ele precisa ser transformado. Há muitas áreas. E a palavra de Deus, ela promove isso. A palavra de Deus, ela promove um coração quebrantado. A palavra de Deus, ela trabalha no caráter, ela trabalha na personalidade, ela trabalha no mais íntimo do ser humano. E o mais íntimo do ser humano aqui está tratando de quê? De uma pessoa soberba para uma pessoa humilde. Tiago 4,6 diz assim: antes ele, Deus, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbio 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ainda em Provérbio 16:9, pastor, ele diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Em outras palavras, é melhor você estar aqui compartilhando da comunhão com os mansos do que você estar compartilhando riquezas, despojos de guerra, a custo de muito sangue, a custo de subjugar o outro ser humano, mas num ambiente que se tenha muita contenda, muito ódio, muito desamor, muito descuidado. A palavra de Deus está querendo dizer isso aqui para nós hoje. E tudo isso aqui, quando nós analisamos isso do ponto de vista da soberba e da humildade, nós começamos a pensar, pastores,
acerca da nossa própria conversão, daqueles que ainda não são conversos, de chegar, ouvir a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e ser humilde o suficiente para se arrepender e, através da fé, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então, esse exemplo de humildade, certamente ninguém vai tirar de Jesus Cristo. Amém. E essa humilhação é que nos faz ter poder, né? Eu tenho comigo que quanto mais a gente se humilha diante de Deus, mais poder a gente recebe. Quanto mais a gente sujeita, né? A expressão, me parece que é de Tiago, né? Que ele diz, sujeitai-vos a Deus. É Tiago ou Pedro? Tiago, né? Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso está no mesmo versículo. Às vezes a gente lê mais a parte final, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes, para nós resistirmos ao diabo, nós precisamos sujeitar a Deus, né? E aí requer realmente humilhação, porque aí Deus vai dizer, meu filho, faça isso. Aí eu me sujeito. Meu filho, vá para a igreja hoje. Vá. Meu filho, a palavra diz isso. Aí você fica naquela resistência. Quando você cede ao que diz a Bíblia, você adquire poder de Deus. Você adquire graça de Deus para poder resistir ao diabo, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E nós vemos aqui que o maior exemplo, né, a referência de humildade é Cristo Jesus. A Bíblia até nos fala lá em Mateus capítulo de número 11, ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Existe uma falsa humildade por aí afora, que muita gente quer associar a humildade a um comportamento físico propriamente dito, a desleixo, a ser calado demais, a melancolia, a timidez, indolência e tudo. Isso não tem nada a ver com humildade. Né? A humildade aqui nos denota gentileza, cortesia, submissão. A pessoa que é capaz de sujeitar-se aos outros, mas antes disso, ela mesma se coloca em sujeição. Ela estabelece regras para ela mesma cumprir. Porque, por exemplo, humilhar os outros, isso aí aparentemente aos olhos do homem é fácil. A questão é humilhar a si mesmo. E é isso que a Bíblia diz, qualquer que a si mesmo se humilhar, esse é que será exaltado. Não é quem humilha ou quem é humilhado de qualquer forma que será exaltado. Não, o termo lá, o texto, aliás, nos diz qualquer que a si mesmo se humilhar. E aí é que está o grande lance do exemplo a partir de Cristo, de Filipenses capítulo 2, desse kenosis que a gente conhece muito bem pelo grego, que é esse esvaziamento da deidade, dos atributos divinos, digamos assim, para se tornar homem, ou na forma de homem. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo foi humilde, se humilhou até a morte, morte de cruz. Aí vem a consequência. Pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre ou acima de todo nome. E essa é a primícia que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 15, versículo 33, que a humildade, ela antecipa a honra. Se alguém um dia quiser ser humilde, ou quiser ser honrado, saiba que um princípio ou uma condição que deve vir antes é a humildade. E nós estamos falando aqui humildade no sentido de o elemento diametralmente oposto à soberba. Se a soberba precede a queda, como já foi lida em Provérbios 16, a humildade ela te eleva, ela te engrandece, ela te traz coisas extraordinárias. Então, o próprio Senhor, ele começou o início, o durante e o término do ministério de Jesus foi marcado não por uma falsa humildade, por uma verdadeira humildade. Só finalizando, pastor Marcos, evangelista, que em se tratando de Jesus, uma noite antes de Jesus ir para o sacrifício vicário, ele estava na última ceia. Ele sai do lugar principal ali e para dar o exemplo, porque ele já ia para o sacrifício, para dar o exemplo aos demais como eles deveriam se comportar, ele pegou uma bacia com água, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Para lavar os pés tem que descer, tem que se dobrar, tem que se curvar, e ele foi lavar esse membro que de alguma maneira
nos denota um caráter desprezível, e ele foi lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor. Inclusive de Judas, foi lavar os pés do discípulo e, para fazer isso, ele deixou o seu lugar principal. Há muitas pessoas que não querem deixar a posição, não querem deixar o status, não querem deixar o glamour, digamos, isso ou aquilo e tal, para servir, para ser servo. Porque ser servo de verdade tem que vestir a roupa da humildade. E Jesus é o maior exemplo de humildade. Pastor Marcos, só para complementar o raciocínio do pastor Elias, o texto que ele tratou está em João, no capítulo 13, e logo em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus vai dizer assim, após lavar os pés dos discípulos, ele diz assim, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O pastor Elias acabou de comentar aqui que Jesus Cristo, ele se desfez de todos os atributos que ele tinha de Deus, porque ele é um Deus completo, mas ele se desfez de todos os seus atributos. Ele não se desfez da sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, mas ele não se desfaz da sua natureza divina, se desfaz dos atributos, mas se coloca ainda assim humilde, subserviente, se colocando menor que o Pai, não ousando o trono do Pai, como está em Filipenses, no capítulo 2, no verso 7. Maravilha. Esse é o poder da palavra, né? A palavra de Deus, ela transforma, né? Aquela pessoa que era uma pessoa arrogante, soberba, quando ela vem para Cristo e ela reconhece as suas fragilidades, né? Pastor Elias, ela começa a ser transformada. Isso é um processo, né? Não é um passo de mágica, não. É um processo, a gente precisa cada dia buscar, a gente precisa congregar, a gente precisa receber o genuíno leite da palavra, a gente precisa ir para a escola dominical, a gente precisa ir para o culto de ensino, ser ensinado, enfim, não é algo que acontece do dia para a noite, porque senão vai acontecer como acontece com alguns, né, pastor Elias? Se dizem crentes, mas fazem cada papelão, né? É uma mudança só aparente, né? Só aparente. E não dá, e não gera testemunho isso, né? Aquela mudança exterior, não é uma verdadeira regeneração. Porque a verdadeira regeneração é a mudança de dentro para fora. E para que isso aconteça, se faz necessário essa meditação. Eu creio assim, pastor Marco, que na medida que você lê a Bíblia com temor de Deus, ela vai fazer uma leitura também de você. Sim. E na medida que você se deixa ser lido pela palavra de Deus, você vai ter um relatório, você vai ter um diagnóstico exato das suas debilidades, das suas fragilidades, das suas limitações, do pecaminoso homem que eu e você somos. Então, a partir daí, eu acho que é o aspecto, é o ponto inicial para uma verdadeira mudança e uma verdadeira, digamos, admissão dessa humildade que o Senhor quer que nós tenhamos, né? Amém. E Jesus, ele disse que ele é manso e humilde de coração, né? Essa humildade, como o senhor falou, não é uma humildade aparente que o Senhor quer nos dar, mas é uma humildade de coração. Isso não significa que a gente não possa errar, que a pessoa não tenha suas falhas, mas cada vez que a pessoa falhar, que ela se exasperar, que ela, né, e que ela não ceder à vontade de Deus, ela precisa reconhecer. Que eu digo sempre lá na igreja, se a gente ouve a palavra e a gente não cede a palavra, evangelista Wallach, a gente vai ficando insensível. E aquela pessoa que ela se torna insensível, ela fica também sujeita às doenças. Uma pessoa que não sente mais nada é capaz de cair um ferro pesado no pé dela e ela não vai perceber, não é? É o que nós tratamos no nosso dia a dia como um anestesiamento espiritual. Você não sente mais nada, né? Você não consegue compreender a dimensão mais da palavra de Deus. Você não consegue entender aquela mensagem que foi pregada ali no poder, na intrepidez da própria palavra de Deus. E o senhor falou uma coisa bastante interessante acerca da humildade, pastores. Os senhores falaram, é que eu vi um comentário essa semana que nem da salvação o crente deve se orgulhar. Isso está em Romanos, no capítulo 11, 20. Paulo diz, não te ensoberbeças, mas teme. Em Efésios 2, 8, 9, um texto muito conhecido que a maioria conhece, que diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não se vocês não se gloriem, ninguém se glorie. Ou seja, nem da própria salvação o crente pode bater no peito e dizer assim, eu sou merecedor disso. Não, é pela graça de Deus. Portanto, a humildade aqui é um princípio básico da vida cristã e essa humildade aqui é que vai provocar
As mudanças, pastores, provocam uma mudança da mentira para a verdade, do furtador ou do roubador para um trabalhador, como está em Efésios capítulo 4, verso 28, quando Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que eu tenha o que repartir com o que tem necessidade. Olha só, um aspecto da mudança daquele que inclusive era um líder, chefe de milícia, agora carnal, mas que ao se encontrar com a palavra de Deus, a se converter ao Evangelho, a se deixar passar pela mensagem da transformação, das boas novas, nós teremos aqui uma grande transformação, tanto da mentira para a verdade, como do caluniador para o edificador, enfim, daquele preguiçoso para o trabalhador. E isso aqui é a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Maravilha. A Bíblia transforma as pessoas e a Bíblia ela pode transformar você também que está nos assistindo, que talvez diga: pastor, para mim não tem jeito, já tentei. Você precisa crer no poder transformador da palavra de Deus. Você precisa deixar Deus guiar a sua vida. Se você segurar nas mãos de Deus, deixar Ele te guiar, eu tenho certeza, eu garanto para você, que Ele vai transformar a sua vida. Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao final. Uma lição preciosa aqui falando sobre esse poder transformador da palavra de Deus. Nós queremos convidar você a continuar conosco no programa Escola Bíblica, assistindo aqui os comentários da revista. Na próxima aula nós falaremos sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Uma lição muito preciosa. Como ver Jesus na lei e como encontrar Ele nos livros da Bíblia. Então você não pode perder a próxima lição, que vai estar maravilhosa, tá bom? Vamos terminar o nosso programa de hoje. Pastor Elias, evangelista Wallace, tá gostoso, a gente tá assim com aquele gostinho de quero mais, de quero avançar, mas ali o nosso querido Albert já nos deu ali um olhar de que nosso tempo chegou ao final. Pastor Elias, vamos concluir orando por alguém que talvez precisa dessa transformação, está precisando de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, assistiu esse programa e despertou na fé. Queria pedir ao Senhor que orasse por essas pessoas. Então vamos orar, pastor Marco. Só evidenciando, pastor Marco, 2 Timóteo 3:8, Paulo fala a Timóteo sobre o cuidado de pessoas que resistem à verdade. Elas se bloqueiam, elas se fecham à palavra de Deus. Assim como o Senhor falou, Ele deu o exemplo de Janes e Jambres, e que a gente evidencie isso lá na sala de aula, lá na escola bíblica. Deus abençoe cada professor, cada irmão, cada irmã que tem, digamos que, sido edificado ou, digamos que, tem sido contribuído ou confirmado por este programa. Deus abençoe a tua vida de uma maneira poderosa. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua verdade, pelas palavras, Senhor, de vida, a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, Senhor, tão importante, singular, que tu separaste para que aqui estivéssemos. Meu Deus, eu te apresento cada vida que está aí do outro lado da tela, cada vida, Senhor, que está nos assistindo, que eles sejam, Senhor, contemplados pelo poder da tua palavra, esse poder de eficácia, Senhor Deus, esse poder, Senhor, dinâmico da tua palavra. Vem nos envolver cada dia, cada vez mais, Senhor, nessa esfera, Senhor Deus eterno, da tua palavra, e que nós vejamos continuamente, ó Deus, os resultados, os frutos, ó Pai, transformador, ó Pai, como resultado desse poder transformador da tua palavra. Ser conosco, ó Pai, continua nos abençoando. Abençoa o teu servo, pastor Salles, ó Pai Santo, toda a sua família, pastor Marcos, toda a sua casa, ó Pai, evangelista Wallace, sua família, abençoa grande e poderosamente todos nós. Nós te suplicamos, ó Pai, e que a tua graça e a tua misericórdia seja continuamente com as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.